Olá, graça e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui hoje com mais um episódio do projeto Revelar. E o tema desse episódio é Deus e a idolatria. Eu quero passar alguns minutos aqui o que Deus pensa da idolatria, como um dia nós fomos idólatras, somos idólatras, né? E então, com poucas palavras e pouco tempo, eu quero trazer ao seu coração algo que venha trazer uma revelação de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. O texto básico que eu tenho aqui é Êxodo capítulo 20, e nós podemos ler então o primeiro versículo, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas coisas, ou melhor, todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E é interessante que a palavra aqui já está escrita Deus escolhido minúscula. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma instrução que o Senhor passa aqui, são os mandamentos de Deus, e eles não são substituídos, né? E um deles, então, que nós lemos aqui no versículo 3, que o Senhor ordena que o povo de Israel naquele tempo, através de Moisés, não teria outros deuses além dele, não serviria a outros deuses, não curvaria a outros deuses, nem o que estaria nos céus, nem embaixo da terra, né? Então, e é interessante, porque Deus abomina a idolatria. Tudo que é idolatria diante de Deus, ele abomina. E o que é idolatria segundo o dicionário? É tudo aquilo que presta culto a ídolos, ou também aquilo que pode ser de maior agravância, aquilo que traz, né, uma conotação de superioridade, está acima de Deus qualquer coisa, como um ídolo de futebol, um ídolo de música, um filho, um carro, uma casa, uma mansão, um apartamento, seja o que for. Tudo que for acima de Deus, ou melhor, substituir Deus na sua vida, é uma idolatria. O dinheiro é idolatria, a vaidade é idolatria, o filho é idolatria. Nós podemos amar o nosso filho, gostar muito do nosso carro, da nossa casa, amar a nossa casa. Quando você chega a um ponto de ter uma casa do seu gosto, do seu jeito, do seu cheiro, né? Mas Deus acima de todas as coisas. E é interessante porque por muitas vezes nós achamos que pecados são só quando mata, quando adultera, quando usa drogas, fala mal da pessoa. Não, também mas pecado de idolatria é o pecado que Deus mais abomina, né? E é interessante, o Salmo 115 diz assim, Salmo de número 115, olha que tremendo esse aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que lhe agradou. E no versículo 4, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. É interessante, olha o versículo 8: a eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos que neles confiam. Quer dizer, aquele que faz uma imagem, aquele que faz uma escultura para adorar, torne-se igual a eles, quer dizer, inanimados depois.
né? Sem vida. E versículo 9, Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como que o Salmo 115 aqui, né, o salmista desperta sobre isso, sobre ídolos que até parecem, né, até têm formas, mas não falam, não ouvem, não ajudam, tem que ser carregado sobre os ombros, né? Isaías 44 fala também que o artífice pega o madeiro, esculpe ali uma imagem, né, e adora aquela imagem, e pega o restante daquela madeira e põe no fogo, vai para a lenha. Quer dizer, a mesma madeira que eles queimam para fazer cozer o alimento, também eles fazem um ídolo ali e se prostram diante dele. É interessante que enquanto Moisés estava no monte, buscando a revelação das leis de Deus, o povo estava lá embaixo ansioso, de forma que eles começaram a reunir os pingentes de ouro, reunir os brincos, os colares, tudo para construir um bezerro de ouro, para que colocasse no andor, colocar nos seus ombros e ali andassem atrás dele, como ali fosse um ídolo. E Deus abominou aquilo, e Deus queria consumir todo aquele povo. Mas Moisés interviu naquilo. Nós precisamos entender que tudo aquilo que tira a posição de Deus, se o ídolo, né, do futebol, da música, seja quem for, talvez você não tenha uma imagem de escultura de algum Deus, um falso Deus, na verdade, e eu não quero denegrir a sua religião, estou aqui para julgar, mas eu só quero alertar você sobre as coisas de Deus. Deus abomina isto, e nós podemos também ler em Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Quando os apóstolos ali conversando, né, no capítulo 15, versículo 13. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então Deus não faz acepção de pessoas, né? Os que não eram judeus eram chamados gentios, que somos nós nos dias atuais. E então Deus tirou um povo, né, para o seu nome, e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e torná-lo-ei e edificá-lo, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, e conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então aqui Tiago estava advertindo o povo, né, sobre as coisas de Deus, sobre o poder de Deus, o que Pedro tinha acabado de pregar. E no versículo 19: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, os costumes, muitas vezes nós temos uma cultura diferente, o Ocidente tem uma cultura diferente do Oriente, é fato isso, né? São culturas diferentes, são meios de vida, estilos de vida diferentes. Então, assim, Tiago não estava preocupando como que você era, como que eu era e tal, mas ele pede aqui algo tremendo no versículo 20. Eu vou repetir novamente o 19: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas, versículo 20, mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. É interessante isso, olha, das contaminações dos ídolos. Então, assim, até aquele alimento que foi consagrado a um ídolo, até aquela comida que foi feita para aquele tipo de festa, né, ou tradições que nós temos aqui no Brasil, né, até isso Deus abomina, e nós não devemos participar disso, né? Se você sabe que aquela comida foi consagrada a uma entidade, consagrada a um santo, né, da igreja de Roma, por exemplo, né, você não deve participar dessa comida. Deus não agrada disso. E é interessante que ele fala assim, das coisas da carne sufocada, quer dizer, aquilo que o sangue ficou preso, né? E dos ídolos, quer dizer, abster dos ídolos de uma forma geral,
né? O seu pastor, o seu sacerdote, quem quer que seja, ele não pode ser um ídolo para você. Você pode admirá-lo, você pode compará-lo, né? Como dizem, queria muito ter essa graça, queria muito ter essa unção e tudo. É diferente você almejar algo bom para você, mas você substituí-lo por Deus, não. Você substituir o seu pastor por Deus, não. Você substituir o profeta, Deus pelo profeta, invertendo os casos, né? Você achando que o profeta, que o pastor é maior do que Deus, não, irmãos, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Deus está acima de todas as coisas, e dele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém?